O Irã reagiu hoje contra a imposição de novas sanções pelos Estados Unidos por causa de testes com mísseis. As medidas foram anunciadas no mesmo momento em que o país deixou de sofrer uma série de punições por cumprir o acordo nuclear acertado no ano passado. A correspondente Gislene Nogueira tem as informações. O Ministério de Relações Exteriores do Irã declarou que as novas sanções são ilegítimas, chamou as medidas de provocadoras e propagandísticas e disse que a República Islâmica vai responder com o fortalecimento do programa de mísseis e com o desenvolvimento de suas capacidades defensivas. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs ontem sanções a 11 empresas e pessoas que forneceram matéria-prima para um teste de mísseis balísticos feito pelo Irã em outubro do ano passado. A ONU afirmou que o teste violou uma resolução da organização, mas o governo do Irã nega que tenha desrespeitado as leis internacionais. O anúncio das novas sanções foi adiado por mais de 2 semanas para não atrapalhar as negociações da libertação de norte-americanos presos no Irã. No sábado, os Estados Unidos e o Irã anunciaram uma troca de prisioneiros em um gesto de boa vontade entre os dois países. O repórter do jornal Washington Post, Jason Rezaian, acusado de espionagem pelo governo iraniano, é um dos libertados. As novas restrições surgiram apenas um dia depois da retirada de parte das sanções econômicas e financeiras impostas ao Irã. Um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que o país do Oriente Médio cumpriu os compromissos assumidos no acordo fechado com potências mundiais, entre elas os Estados Unidos, que o acusavam de tentar desenvolver uma bomba nuclear. A suspensão das sanções reabre as portas da economia iraniana ao comércio e aos investimentos internacionais. O país pode, inclusive, voltar a vender petróleo. A possibilidade de aumento da oferta do produto influenciou hoje o preço do barril, já em queda por causa da baixa da demanda no mercado mundial. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que os Estados Unidos ficam nesse vai e vem com o Irã? Boa noite. O fundamental foi feito, o acordo internacional. Ele segurou essas sanções, esses conflitos, provavelmente tem a ver com concessões secundárias aos seus maiores aliados na região, Arábia Saudita e Israel, que ficaram muito contrariados, ambos, com os acordos com o Irã. Protestaram, tentaram impedir e ficaram contrariados e isolados. Então é possível que seja uma concessão secundária para demonstrar que nem tudo está normalizado nas relações dos Estados Unidos e Irã. Os acordos com o Irã foram comemorados como um grande feito para a paz. Eles foram tudo isso mesmo? Foram sim. Foram porque é a maior potência da região, num conflito de 20 anos nos Estados Unidos, mais recentemente em função de acordos de supostas pesquisas nucleares, levou a sanções graves que afetaram a economia do Irã, levaram a uma situação de tensão muito forte. O Irã é um polo fundamental, inclusive em relação ao conflito da Síria, então, estender a relação dos Estados Unidos e Irã foi um passo importante numa região profundamente convulsionada. Emir, obrigado por enquanto. Em seguida, você e o Luiz Nassif vão falar sobre a concentração de renda no mundo, um caso obsceno.